sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, especialista em astrogenealogia. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o panorama atual do mundo, sobre os aspectos astrológicos. E hoje eu quero colocar aqui para vocês algumas coisas que eu entendo como importantes para cada signo. O que a gente está vivendo hoje, pessoal? Uma grande mudança de paradigma. O que tem aparecido muito nos trabalhos que eu venho recomendando para as pessoas é que se despeçam dos padrões. Tem aparecido muitos conflitos relacionais, muitas mudanças também a nível mundial. Então, o que a gente consegue fazer a nível pessoal para cada um, o que serve para a gente? Se despeça dos padrões, identifique dentro da sua família, dentro da sua vida, pare um pouquinho para refletir que realmente você está disposto a se desapegar, porque o universo está trazendo grandes mudanças a nível coletivo também, e isso vai acabar acontecendo. Como eu já venho falando em alguns outros conteúdos, não precisa ser tão doloroso. Então aqui eu quero trazer para vocês o que pode estar impactando para cada um dos signos. O que vem acontecendo são mudanças de padrão, de vários ciclos repetitivos que nós viemos trazendo de várias e várias gerações e que isso vai refletir na sua vida. Então, como é que a gente consegue identificar o que eu preciso hoje entender qual área da minha vida que vai afetar? Principalmente as relações. Teve um eclipse recentemente no dia 2 de outubro que vai reverberar pelos próximos 6 meses. Isso vai trazer mudanças nas relações afetivas e em todo o seu entorno. Lembrando que a mudança sempre começa em mim e o parceiro, o chefe, o outro sempre é um reflexo do que está dentro. Então investigue você mesmo, investigue a sua família e os padrões de relacionamento que existem, porque são esses padrões que a gente está sendo convidado a se despedir. Faça os lutos dos padrões. Nem sempre precisa ser daquela pessoa, mas ela está te ajudando a identificar esse padrão que você precisa se despedir. Se for necessário, você precisa fazer uma distância saudável, se afastar dessa pessoa. Mas, via de regra, o que importa realmente é você identificar o padrão que não serve mais para você, que possa contribuir com o que você está vivenciando hoje. Todo o conteúdo que eu coloco aqui para vocês nesse vídeo serve para Sol, Lua e Ascendente, mais precisamente o Sol e a Lua, porque são as memórias do pai e da mãe, simbolicamente, pela astrologia. Esses padrões e essas reflexões eu espero que contribuam para você ir para um lugar de adulto mais maduro e para você ser a mudança que a gente espera ser no mundo. Áries, vamos olhar um pouquinho para a maturidade emocional, porque Áries representa a criança do zodíaco e o planeta hoje está com um excesso de maturidade das pessoas. Então vamos olhar um pouquinho para dentro, especialmente você que tem de 25 para cima. Vamos olhar um pouquinho, ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para crescer emocionalmente, porque é necessário. E aí o outro, que representa a Libra no nosso mapa, quais são os conflitos que ele está mostrando que existe na minha própria criança interior? Como é que eu posso lidar com isso e posso crescer? Mesma coisa para Libra. Como que eu olho para os meus conflitos sem entrar na criança birrenta ariana? Como é que eu olho para minha raiva e uso isso a favor desses conflitos, mas de uma forma mais equilibrada e mais adulta, e não dessa forma como nós estamos vendo aí o cenário político deplorável, onde muitas crianças estão se atacando como se fossem crianças, deixando um cenário caótico e patético para que a gente reflita exatamente, apesar de serem pessoas públicas, o que isso tem a ver comigo. Touro, quais os territórios que eu preciso realmente manter e quais os que não fazem mais sentido? Touro é um signo de terra que vai representar sempre a materialidade. Mas quando a gente olha para Escorpião, a gente vai falar também dos territórios psíquicos. Dentro da genealogia, quem veio e quem não pôde vir, quem ficou e quem não teve direito a nascer. Quais são os nascidos e os não nascidos? O que isso interfere na minha psique? Porque aí eu saio do território da materialidade e venho para o território psíquico. Por que essas perdas? Por que essas pessoas que não puderam viver, não tiveram um território? O que isso impacta na minha vida hoje? E aí a gente pode trazer isso para as relações abusivas e o quanto eu ainda permito que essa falta de delimitação de território impacte nas minhas relações. E aí eu evito situações abusivas, não apenas pessoas abusivas. Quantos de nós vivem relacionamentos abusivos e nem percebem, porque isso é normalizado dentro do seu próprio sistema? Gêmeos, vamos olhar para os irmãos nascidos e não nascidos. O que eu não consigo ouvir, que eu sempre tenho por perto, mas eu preciso de outras pessoas para me dizer? Quando eu olho para Sagitário, por que eu tenho que buscar isso fora, em algum ambiente religioso, acadêmico, filosófico, para poder acreditar em mim mesma? O que eu não estou ouvindo, que eu preciso que alguém de fora me diga? Quais as formas que eu faço isso e que não fazem mais sentido? Preciso realmente ler aquele livro para entender a mim mesma? Ou apenas ouvir, me relacionar com outras pessoas
pessoas já vai me ajudar. Mesma coisa para Sagitário. Quanto eu busco na minha espiritualidade, na minha religião, as respostas que estão já dentro de mim e que eu não escuto, e quais as pessoas que eu realmente não estou enxergando dentro do sistema, as minhas relações entre os irmãos, quem veio, quem não veio, reorganizar, reposicionar essa ordem, colocar cada um no seu lugar, devolver o lugar a eles. A questão da identidade, de ter um lugar dentro dos irmãos. Câncer. Quais os padrões familiares, quais as relações, quais as emoções reprimidas que vêm sendo acumuladas no seu sistema que não fazem mais sentido? Padrões de homens e mulheres que precisaram reprimir as emoções por algum motivo e que hoje não faz mais sentido, e como a gente pode transcender e transformar essas emoções para que elas não se tornem manipulações. Os signos de água sempre vão falar das questões emocionais e o que nós fazemos com isso para que não se torne abusivo. O mesmo vale para Capricórnio. Quais padrões, quais as estruturas que nós construímos e que hoje não faz mais sentido, do que disso a gente vai levar para frente. Quando a gente entra lá em Plutão direto em Aquário, dia 10 de outubro e nos próximos 20 anos, a gente vai ver muita mudança de estrutura, por exemplo, novas formas de trocas econômicas, novas formas de relacionamento, o ser em detrimento do ter. Então, as estruturas onde a gente acumulava riquezas, já tem alguns movimentos aí, inclusive nas redes sociais, mostrando que as gerações mais novas, elas vão ter uma questão interessante que não vão ter heranças a nível material, porque os mais idosos estão se despertando para um lugar de desfrutar do próprio trabalho que eles mesmos conquistaram. Então, assim, isso já mostra uma certa mudança de paradigma no sentido de que as gerações mais antigas acumulavam patrimônio para que as próximas gerações desfrutassem e mantivessem. Uma coisa que a gente vê muito no mundo corporativo é que as empresas familiares, por exemplo, tendem a não sobreviver a mais de 3 gerações. Por quê? A geração que está no comando agora, ela precisa honrar, respeitar e manter esse legado. Mas é uma grande dificuldade que os mais novos têm, porque exatamente não respeitam a cultura que vem antes, os padrões, ou eles querem inovar de uma forma de não valorização desse legado. Então, são conflitos que a gente vê dentro das empresas e que são padrões que tendem a não continuar. A gente está vendo também, com relação a essas estruturas, com as enchentes, com as queimadas que nós tivemos, por exemplo, antigamente a gente tinha os refugiados de guerras, hoje a gente tem os refugiados de enchentes, os animais sendo afetados também para outros lugares por consequências humanas. Então, assim, pessoal, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e ver o que a gente pode fazer para um mundo melhor, mais humanizado. A mediação de conflitos, que é a área que eu atuo, também vem com essa nova visão de trazer um olhar mais humanizado para o judicial. O colaborativo é o futuro é ancestral, e o que a gente pode aprender e reinventar, mas aproveitando esse legado que nós já temos para fazer diferente e não tentar fazer uma coisa absurdamente diferente. É trazer para o novo aquilo que nós já fizemos. Urano retrógrado em Touro por 5 meses, convidando a gente aí para rever as estruturas, o que a gente vem valorizando, os nossos próprios valores pessoais, para que a gente possa ir para um lugar de investigação, de reflexão do que ainda faz sentido manter, que não faz mais. Leão, onde você está buscando reconhecimento? Onde você se perde nas rejeições? O que é tão importante para você a opinião alheia e quais os padrões de rejeição, especialmente da linhagem paterna, independente se você é homem ou mulher, olhar para a linhagem paterna e a relação com o masculino. Por que a relação com eles é tão importante e o que eu ainda busco de aprovação? A mesma coisa vale para Aquário, no sentido de que qual é o preço que eu pago para pertencer a um coletivo, para pertencer a um grupo, ou só porque eu busco um reconhecimento, ou só porque eu não reconheço a mim mesmo. Qual o preço que eu pago para ter essa imagem que eu coloco nas redes, no coletivo, nos grupos, na política, em qualquer outro grupo que você pertença? Qual é o preço dessa imagem? Virgem, qual é o preço que eu pago para ser perfeito? Mas o que eu exijo do outro, Peixes, eu exijo de mim mesmo. Então,
praticar um pouco do auto-perdão, da autoaceitação e de que as coisas não vão ser perfeitas e que tá tudo bem, que de repente não precisa sair tudo perfeito, mas a gente vai ajustando ao longo da jornada, porque se tornar o ser perfeito, apesar de ser uma coisa meio ideológica, é uma coisa que o ser humano busca. Então, assim, o que eu ainda preciso fazer para alcançar essa perfeição, mesmo sabendo que ela não existe, mas que é um ideal para mim e que faz parte do meu nível de excelência. E a mesma coisa para peixes. Quanto eu quero ser perfeito para agradar um sistema, para agradar as pessoas, para agradar o entorno, até nas questões religiosas e espirituais, o quanto o meu servir foi distorcido e está desequilibrado, e quantos nãos falo para mim mesmo para dizer sim para o outro, para poder pertencer. O quanto esse agradar, esse salvar está impactando na minha vida hoje e o que isso ainda faz sentido. Esses são alguns padrões que eu queria deixar aqui para vocês, começar a investigar ou analisar o que ainda faz sentido continuar. Muito do que eu tô colocando aqui, a gente vai ver muitas mudanças nos próximos anos, podendo Plutão entrar em Aquário. Nos próximos 20 anos, a tendência é que nós nos tornemos cada dia mais humanos, e o quanto a gente pode se ajudar e se trabalhar, se desenvolver para trazer para o mundo essa humanidade. Nós temos vários presentes aí, com pandemias, com catástrofes, com guerras, e o ser humano não consegue ainda aprender de outra forma que não seja pela dor. Então eu espero que esse conteúdo impacte você de uma forma positiva, que te traga mudanças, que você consiga ser a mudança que você veio ser no mundo. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. E se gostou desse conteúdo, curte, compartilhe e ajuda a impactar outras pessoas.